Olá, eu sou Gabriele Proença e começa agora o combate à desinformação nos Campos Gerais. No programa de hoje, nós recebemos o jornalista e escritor Breno Altman, que veio a Ponta Grossa lançar o livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, publicado pela Alameda Editorial no final de 2023. O convite de Altman para o evento na cidade é do programa de pós-graduação em História da UEPG, em parceria com o Comitê Ponta Grossense de Solidariedade à Palestina. Breno Altman é fundador do site Opera Mundi, onde escreve e apresenta os programas 20 Minutos e Outubro. Obrigada pela presença, Breno, e pela disposição em conversar com a gente. Mais de 46 mil palestinos foram mortos, a maioria civis, e quase 2,5 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas nos territórios palestinos desde 7 de outubro de 2023, quando Israel declarou guerra após a incursão de militantes islâmicos que, segundo o governo israelense, mataram 1.170 pessoas e sequestraram outras 250. Defensores dos direitos humanos afirmam que não se trata de uma guerra, mas sim de um genocídio. Como você avalia essa situação? Eu acho que não há qualquer dúvida de que se trata de um genocídio, à luz do direito internacional e também se levarmos em conta a história de outros genocídios. O objetivo do Estado de Israel não é militar. O objetivo do Estado de Israel é uma limpeza étnica, é a expulsão dos palestinos de seus territórios. E não é de hoje. Essa limpeza étnica ela se inicia em 1948 e, neste momento, ela adquire uma envergadura maior. Limpeza étnica é uma das características de um processo genocidário. E quando esse processo adquire cores sanguíneas, como as que a gente está assistindo hoje, com um morticídio, com uma carnificina tão evidente, especialmente mortes de civis, que somam mais de 70% dos perecimentos, quando especialmente são mulheres e crianças assassinados, evidentemente isso são características de um genocídio semelhante ao que ocorreu contra os judeus durante a Segunda Guerra ou contra o povo armênio no início do século XX. A mídia hegemônica global, a começar pelas agências noticiosas, mas também os principais veículos de comunicação no Brasil, atuam com uma suposta neutralidade diante do genocídio registrado com os frequentes ataques militares que o violentam e praticamente condenam inocentes à morte na Palestina. Qual a sua avaliação do trabalho realizado por colegas profissionais do jornalismo, principalmente no caso brasileiro? Bom, a maioria dos colegas é formado por gente que obedece ordens e é funcionário dos grandes grupos de comunicação. Portanto, eu vou fazer uma avaliação sobre como atuam esses grupos monopolistas de comunicação. A cobertura é péssima. É uma cobertura absolutamente alinhada aos interesses do Estado de Israel. Os grandes grupos de comunicação praticamente só veiculam a versão do regime sionista. Os grandes grupos de comunicação praticamente só entrevistam pessoas, analistas, estudiosos que defendem o ponto de vista do Estado de Israel. Vamos pegar, por exemplo, a Rede Globo de televisão, que é o principal monopólio de comunicação do país. A Rede Globo de televisão cobre o que acontece na faixa de Gaza, cobre a atual situação, mas a Rede Globo cobre essa situação com um viés claramente pró-Israel. Basta ver, por exemplo, que a Rede Globo de televisão convida exclusivamente quem defende o Estado de Israel. Jamais a Rede Globo de televisão convidou, por exemplo, o presidente da Federação Árabe Palestina, Walid Rabah, para ser entrevistado, mas já convidou inúmeras vezes o presidente da Confederação Israelita do Brasil para dar sua opinião e sua versão em seus programas jornalísticos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, se me fosse perguntada qual é a nota dos meios de comunicação, dos meios monopolistas de comunicação no Brasil, qual é a nota que eu daria à cobertura, na falta de um número menor que 0, seria 0. Como escritor, jornalista e militante pelos direitos humanos, o que você sugere como estratégia para combater a onda de desinformação sobre o massacre que o povo palestino enfrenta desde outubro de 2023? Em primeiro lugar, que muitas universidades façam o que vocês aqui na UEPG estão fazendo. Tratar do tema, debater o tema, estudar o tema,
entrevistar pessoas que tenham o que dizer a respeito desse tema. As universidades têm um enorme papel a cumprir. As universidades têm que agarrar esse tema, como está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Os grandes espaços de discussão da questão palestina no Ocidente hoje são as universidades, seja através de ocupações estudantis, seja através de programas de debate ou de informação jornalística, como o de vocês. Este é o caminho para que as pessoas possam ter acesso a uma informação, para que as pessoas possam ter acesso a um tipo de análise que tem sido omitida pelos grupos monopolistas de comunicação. O caminho que vocês estão trilhando, a meu juízo, é um exemplo para que outros mais também o façam. O exemplo de vocês tem que ser multiplicado por 1.000, por 10.000, e é assim que você quebra essa situação de desinformação a qual os monopólios de imprensa condenam o público brasileiro. Você poderia nos explicar o que significa o conceito de Estado sionista de Israel? O Estado sionista é fundamentalmente fruto de uma doutrina, o sionismo, fundada no final do século XIX. O que propõe a doutrina sionista? Para combater um antigo problema, a perseguição aos judeus, que teve muita força desde a antiguidade, especialmente em solo europeu, para combater a perseguição aos judeus, o assim chamado antissemitismo, criaram um Estado de supremacia racial judaica. Contra o racismo anti-judaico, criaram um Estado racista judaico. Esta é a lógica fundamental do sionismo. E o sionismo propôs construir esse Estado de supremacia racial judaica na Palestina. Quando o sionismo decide-se por criar o Estado de supremacia racial judaica na Palestina, a Palestina era, em sua ampla maioria, composta por uma população do que hoje nós chamamos de palestinos. Mais de 85% da população era de palestinos. Os judeus eram uma ínfima minoria. E, portanto, para poder ser criado esse Estado de supremacia racial judaica na Palestina, o instrumento ao qual o sionismo se propôs recorrer foi o da colonização. O que é colonização? Limpeza étnica, extermínio, subjugação, segregação do povo palestino majoritário naquele território. Por isso que o sionismo, e esse é o subtítulo do meu livro, Retrato de uma doutrina colonial racista, por isso que o sionismo, além de propor a construção de um Estado de supremacia étnica judaica, um etno-estado, uma etnocracia, além de propor esse Estado racista, o sionismo propôs que esse Estado fosse construído a partir de um projeto de colonização na Palestina. Esses são os dois pilares do sionismo: a construção de um Estado étnico judaico, não é um Estado nacional, porque os judeus estavam inseridos no momento em que nasce o sionismo em múltiplas nacionalidades. Os judeus não tinham um território natural, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Esse Estado judaico proposto pelo sionismo é, portanto, um Estado étnico. Esse é um pilar do sionismo, a construção de um Estado de supremacia étnica judaica. E o segundo pilar é o direito reivindicado e praticado ilegalmente pelo sionismo de ocupar a Palestina para construir esse Estado de supremacia racial judaica. O livro Contra o Sionismo é uma produção que gera debate e interesse público em praticamente todas as atividades de que você participa. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre a proposta desse livro? Esse livro busca oferecer um conhecimento básico sobre os principais temas relacionados à situação atual na Palestina. Temas como sionismo, antissemitismo e assim por diante. O livro é constituído por 4 capítulos. Um capítulo versa sobre o 7 de outubro e a represália do Estado de Israel depois da ação liderada pelo Hamas naquela data. Esse é um dos capítulos do livro. O segundo capítulo do livro fala sobre a história e as posições do sionismo. Mais precisamente, esse é o capítulo no qual eu busco sintetizar o que vem a ser o sionismo. Um terceiro capítulo diz respeito a um dos mitos do sionismo, de que Israel seria a única democracia do Oriente Médio. Um quarto capítulo diz respeito ao que é o antissemitismo, sua origem e a polêmica
sobre esse conceito. E, finalmente, há um anexo no livro com indicação de 10 livros comentados por mim para quem quiser se aprofundar no estudo desse tema. Ele não é um livro de estudo, no sentido clássico. Ele não é um livro imparcial. Eu mesmo digo na apresentação, é um livro de combate. Se ele não fosse um livro de combate, ele se chamaria Sobre o Sionismo. Ele é um livro que tem como título Contra o Sionismo, porque ele é um livro que se posiciona. Eu sou um judeu anti-sionista, e neste livro eu busco entregar informações fundamentadas, informações isentas, não imparciais, evidentemente, porque eu tenho um lado, mas informações isentas, objetivas, históricas, para que as pessoas que pensam como eu, ou que eu possa, junto com muitos outros milhares de companheiros, convencer a pensar como eu, para que essas pessoas tenham argumentos nesse debate, para que as pessoas possam enfrentar esse debate fundamental dos tempos de hoje, que é o debate sobre a questão palestina e o direito do povo palestino à emancipação, à autodeterminação. Muito obrigada pela entrevista, Breno, e termina aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!